Chega ao fim um ano que foi turbulento para o Internacional, mas que também ficou marcado por uma retomada histórica de 16 jogos de invencibilidade e que acaba com 3 derrotas consecutivas. E não é motivo para terra arrasada, não é motivo para crise, não é motivo para achar que tá tudo errado e que o ano de 2025, antes mesmo de começar, já tá acabando. Mas é motivo para deixar aquela pulga atrás da orelha e ligar o sinal de alerta para a próxima temporada. Eu tenho visto uma comoção exagerada nas redes sociais, dizendo que o Roger é enganador, que agora ele tá se mostrando, que ninguém mais presta, que tá tudo errado, que esse vai ser o ano do Inter em 2025, e não, eu não concordo. Mas essas 3 derrotas consecutivas nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro ligaram o alerta de que o Inter precisa montar um elenco forte para a próxima temporada se realmente quiser voltar a vencer títulos. O Inter, que acabou conquistando a marca histórica de 16 jogos de invencibilidade, tem um bom time, mas não tem um grande elenco. E esses últimos 3 jogos deixaram isso ainda mais claro, ainda mais evidente para o torcedor. Porque o mesmo Inter que conquistou esta marca de 16 jogos sem perder, quando acabou enfrentando 3 times da parte de cima da tabela, 3 times que estavam à frente dele no Campeonato Brasileiro, acabou perdendo as 3 partidas. E este é o grande diferencial do Internacional, principalmente para Palmeiras, Botafogo e Flamengo. O Inter tem um time titular muito competitivo, e isso ficou claro. Mas se perde 2 ou 3 peças, já perde praticamente todo o seu futebol. O trabalho acaba caindo, as coisas acabam não funcionando. E nessa partida contra o Fortaleza, isso ficou ainda mais evidente. Afinal, o Inter estava sem jogadores titulares. O Inter estava sem Thiago Maia, sem o Wesley, sem Alan Patrick, 3 peças importantíssimas, 3 jogadores titulares, e simplesmente não conseguiu mais jogar. Por quê? Porque ao contrário do Botafogo, que se saem 2 ou 3 titulares, vem jogadores quase da mesma altura do banco de reservas. Ao contrário do Flamengo, que às vezes joga partidas com meio time reserva e mesmo assim consegue performar, porque os jogadores do banco também são de altíssimo nível, o Inter não tem isso à disposição. O Inter tem um bom time, muito competitivo sim, mas não tem um elenco à altura para disputar de frente com esses grandes times, esses times ricaços e endinheirados do futebol brasileiro. Então esta reta final do Campeonato Brasileiro, com estas 3 derrotas consecutivas, ligam este alerta no torcedor colorado, que se realmente em um ano tão importante como o ano de 2025, o Inter quiser bater de frente com os demais, com times como Botafogo, Flamengo e Palmeiras, que hoje tem muito dinheiro e tem grandes elencos, vai ter que fazer um grande sacrifício financeiro para montar um elenco na medida do possível à altura. Porque ao contrário destes outros grandes, que quando perdem 2 ou 3 jogadores ainda conseguem jogar bem, o Inter perde 2 ou 3 jogadores e simplesmente fica irreconhecível, como nós vimos na partida hoje contra o Fortaleza. Aliás, ao meu ver, uma das piores partidas do Internacional nesse ano de 2024. O Inter não jogou nada. Se o Inter deu 1 ou 2 chutes a gol durante os 90 minutos, foi demais. E é claro, sentiu demais as ausências principalmente de Alan Patrick, a cabeça pensante do Internacional, o cara que tem uma visão diferenciada e que consegue mudar o jogo, seja fazendo gol ou seja dando assistência, começando jogadas para gols, e do Wesley, que é o motorzinho do time. E aí entra outro ponto importante. Para a próxima temporada, o Inter não vai ter que somente buscar peças para elenco, para montar um elenco forte, um elenco à altura para brigar por uma Copa do Brasil, por um Campeonato Brasileiro, por uma Copa Libertadores da América. Mas também vai ter que pensar o que vai fazer para suprir as saídas de titulares, que devem deixar o Internacional. Afinal, o Inter agora deve vender 2 ou 3 titulares. Bruno Gomes está na mira do futebol europeu. O Wesley pode já ter feito a sua despedida
pedida do Internacional, tem proposta do Krasnodar da Rússia. O Inter tá precisando de dinheiro, embora não tenha aprovado essa primeira proposta. O Vitão, que hoje é o melhor zagueiro do Internacional, o único zagueiro do Inter que realmente neste momento é inquestionável, deve sair também, quase saiu na metade do ano. Então o Inter não vai ter que se preocupar somente em trazer peças de reposição à altura dos titulares, mas também vai ter que se preocupar em contratar peças de reposição para os titulares que devem deixar o time nesse final de ano, nesse final de temporada 2024. Então, uma situação bem complicada. Ao mesmo tempo que o torcedor sim tem motivos para se empolgar, para acreditar que o Internacional pode mais no ano de 2025, afinal, mostrou nessa reta final, sem contar os últimos 3 jogos, mas mostrou nessa retomada que pode mais, o torcedor colorado também tem motivos para se preocupar. Afinal, o presidente Alessandro Barcelos e o D'Alessandro nessa semana, ambos já deixaram claro que o Inter não tem dinheiro para grande investimento, que o grande investimento que poderia ter sido feito foi feito neste ano de 2024 e acabou não causando títulos, não acabando em títulos. Então hoje nós temos essa sinuca de bico no Internacional, já pensando para a próxima temporada, porque pode perder grandes jogadores e talvez não ter esse poder de investimento, como o próprio Barcelos disse, para repor a altura e também para montar um elenco para quando um ou outro sair, ter peças de reposição à altura também no banco de reservas. E eu sei que nesse momento alguns de vocês devem estar pensando em casa, não, mas o Lennon também tá muito 8 ou 80. Afinal, o Inter até a antepenúltima rodada tinha chances matemáticas de título do Brasileirão. E eu concordo nessa parte, não tem como negar. Mas convenhamos, como já falei por aqui, o Inter em nenhum momento foi líder do Campeonato Brasileiro. Tinha chances matemáticas? Obviamente tinha. Mas em nenhum momento realmente chegou perto de ser campeão brasileiro. E mais, a remontada, a retomada do Internacional para os 16 jogos de invencibilidade aconteceu somente, de novo, após ser eliminado de todas as competições. É isso que a gente quer pro ano de 2025? Chegar novamente numa reta final de ano, com uma remontada, com uma retomada, por quem foi eliminado de todas as outras competições? A gente acabar daqui a pouquinho o ano de 2025, novamente embalado, acreditando que 2026 pode ser melhor, por causa de uma retomada após ser eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América? Porque isso também deixa ainda mais clara a distância do Inter para estes grandes times. O Flamengo estava disputando simultaneamente Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Foi campeão da Copa do Brasil e ainda acabou na frente do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Botafogo estava disputando simultaneamente Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Foi campeão de ambas as competições. O Inter, embora tenha tido essa retomada, essa remontada, só tinha o Brasileirão. Ou seja, enquanto os times que estavam na parte de cima da tabela estavam dividindo as atenções e dando conta das duas competições na medida do possível, o Inter realmente só remontou, só retomou, só embalou de novo após ser eliminado de todas as competições. O que deixa mais uma vez claro e evidente, e eu não quero ser muito repetitivo, mas já sendo, que há uma discrepância muito grande em termos de elenco. Quando o Inter realmente precisa dividir as atenções entre 2 ou 3 competições, acaba não sendo bem em nenhuma delas. Só consegue realmente embalar, só consegue realmente voltar a empolgar quando acaba ficando com uma competição somente. Então as coisas precisam acontecer no ano de 2025, reforços precisam chegar. Só que eu fico com o pé atrás com essas declarações recentes do presidente Alessandro Barcelos e do D'Alessandro, já dando a entender que o Inter não vai fazer grandes contratações, não vai ter condições de reforçar tão bem o seu elenco assim em um ano tão importante como o ano de Copa Libertadores da América. Então assim, torcedor colorado, não tem terra arrasada, não tem crise, não tem motivo para achar que tá tudo errado, mas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha já pro ano de 2025. O ano de 2024 que poderia ter acabado de maneira mais branda pro Internacional se não tivesse perdido esses 3 últimos jogos. Mas também não é motivo pra gente achar que tá tudo errado, muito longe disso. Mas agora eu quero a tua opinião por aqui. Bom, o Inter encerrou o ano de 2024. Acabou a atual temporada.
O que tu já espera para o ano de 2025? Quais são as tuas perspectivas para a próxima temporada? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, é a tua primeira vez por aqui, gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!